Salve aí, rapaziada, você tá falando de Palmeiras, meu nome é Thiago Campari, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos aos números, né? Antes de mais nada, falando em números, precisando de um contador, meu irmão Emanuel Campana, contar dele na descrição, nos comentários fixados, se eu lembrar. Mais de 25 anos de atuação na área, vai te ajudar com toda a parte financeira, contábil, tributária da sua empresa, da pessoa física, tá? Profissional excelente, fala lá que você veio do canal que precinha camarada. Além disso, tem o Wendel aí da Paloway, empresa de impermeabilização e higienização de estofados, eu fiz uso do serviço. Atende região do Alto Tietê, Suzano, Mogi, enfim, essa região. Grande São Paulo e São Paulo capital. Fala que você veio do canal também, que é precinha camarada. Vamos aí analisar a temporada dos jogadores, né? Falar individualmente dos jogadores, vai ser um vídeo um pouco comprido, porque vou dar algumas opiniões. Alguns jogadores vai ser meio en passant, né? Porque não tiveram grandes destaques, não fizeram grandes coisas. Como, por exemplo, Garcia, enfim, Atuesta, tal. Mas a gente vai falar mesmo assim e o que eu prospecto para a próxima temporada, tá bom? Vamos lá, o Lomba. Lomba fez aí 5 jogos só, achei que tinha sido até mais, tá? O Everton esse ano aqui não deu boi. Foram 7 gols sofridos. E eu dei uma nota aí pro Lomba, porque quando o Lomba entrou, ele sempre foi seguro, né? Eu sempre gostei do Lomba, achei que o Lomba... acho que é um goleiro que falha pouco, é um goleiro discreto, né? Enfim, nota 7,5 para ele, tá? Eu acho que o Lomba fica para a próxima temporada, não sei como está a questão de renovação de contrato dele, mas eu acho que ele fica. E eu gostaria que ele ficasse. Contratar um goleiro reserva bom é difícil, tá? Apesar que o Santos caiu, o João Paulo, né? Fala do rebaixamento do Santos também daqui a pouco. O Everton, 68 jogos, 50 gols sofridos, gol aí. Ele teve talvez o lance mais importante do Palmeiras dessa caminhada, tá? Foi a defesa contra o Botafogo lá do pênalti do Tiquinho. Primeira defesa dele de pênalti em anos. Mas eu achei a temporada do Everton um pouco irregular, tá? A gente até apelidou ele de Jacaré Everton nessa temporada, tomando muito gol de longe, tá? Uma coisa que não era corriqueira do Everton. Eu até aventei aqui a possibilidade dele estar com uma lesão, né? Porque você vê que quando vai a bola do lado direito, ele toma. Geralmente ele tá tomando. Então talvez não esteja conseguindo esticar mesmo o braço corretamente. Eu dei uma nota 8 pro Everton, tá? É uma nota ruim, mas a temporada dele poderia ser muito melhor. Esse aqui vocês vão me bater, mas enfim, vamos lá. Gustavo Gomes. 60... Oh, o Everton fica ídolo, né? Pra caralho, enfim. O Gomes, 63 jogos, 6 gols e 4 assistências, né? 10 participações aí diretas em gol. Mas eu dei uma nota 7,5 pro Gomes, tá? Eu acho que a temporada do Gomes, no geral, foi boa. Mas pelo que joga o Gomes, a gente já viu o Gomes desempenhar muito melhor, muito mais do que isso. É um baita de um zagueiro, o maior zagueiro da história do Palmeiras, tá? Sem medo nenhum de errar. E posso estar exagerando um pouco, né? Tem Luiz Pereira, Valdemar Fiume, enfim. Foi do Mostarda. Mas o Gomes não fez uma grandíssima temporada, tá? Poderia ter ido muito melhor. Foi expulso 2 vezes por cartão vermelho direto, para mim as duas injustamente. Mas mesmo assim a temporada do Gomes não foi lá essas coisas. Foi aquém do que ele já mostrou no Palmeiras, tá? Luan, 41 jogos, 1 gol e 2 assistências. E o gol do Luan foi contra o Grêmio. E ele deu uma assistência também nesse jogo, se eu não me engano, ou ele sofreu o pênalti que virou o jogo pro Palmeiras, desempatou o jogo pro Palmeiras. Temporada do Luan achei boa, velho. Boa, ainda mais que o Luan é um cara que eu pego muito no pé aqui, tá? Peguei no pé, inclusive, esse ano. Falei que o Luan falhou, quando o Luan falhou, tá? Mas eu achei a temporada dele boa. E olha como muda a perspectiva, né? Que a nota do Gomes para mim foi a mesma, 7,5. Mas como o Luan é um cara que eu não espero muita coisa, certo? E para mim a temporada dele foi boa, uma 7,5, uma nota ok. Tá? Ainda fez um golzinho, ele que não é de fazer muitos gols. Luan eu acho que vai embora. Tá? Tem proposta, o Luan já demonstrou interesse de ir embora. A relação dele com a torcida do Palmeiras não é das melhores, tá? Grande parte da torcida até é, mas enfim, a gente sabe que as redes sociais têm muita força, inclusive a mídia alternativa. Murilo, 48 jogos, 5 gols e 3 assistências, 8 participações diretas, e para mim foi o melhor jogador da zaga do Palmeiras disparado, nota 9 para ele, tá? Murilo fica, a não ser que apareça uma proposta muito boa, e muito boa, eu falo na casa dos 30 milhões, 20 e poucos milhões, como foi pro Gomes, como vai ser pro Gomes, tá? O Gomes vai ter proposta. Na verdade já tem, estão analisando, enfim, depois um outro dia a gente fala das saídas aí. O Naves, 14 jogos, 0 gols e 0 assistências.
Sempre que entrou foi muito bem. Entrou numa fogueira contra o São Paulo e deu conta do recado, naqueles 2-0 no Morumbi. Zagueiraço, cara, pro ano que vem vai ser top. Eu tô com medo dele sair agora, porque, mano, quando ele entrou ele foi muito bem. Faz 3 funções na defesa, certo? Joga pela esquerda, joga pela direita, joga centralizado, joga de lateral, joga de volante. Então, assim, baita jogador, nota 8 para ele. Garcia, 11 jogos, 0 gols, 0 assistência. O Garcia, para mim, é uma decepção. Eu esperava que essa temporada do Garcia fosse uma temporada de afirmação para ele. A gente notou muito mais o Garcia por causa da polêmica fora de campo que aconteceu lá no caso da menina lá que ele saiu, do que em campo. Então, nota 4 pro Garcia. É um menino que, se não der para vender, empresta para algum clube aí que subiu, algum clube que tá precisando de jogador, enfim, onde ele vai ter um espaço para jogar, porque esse daqui, enfim, não deu certo. Rocha, 43 jogos, 2 gols e 3 assistências, tá? A nota do Rocha para mim é um 6,5. A temporada do Rocha foi de muitos altos e baixos, tá? Também outro jogador que a gente já viu desempenhar aqui muito melhor. Hoje é claramente nítido que ele é o reserva da posição ali pro Mike, tá? Jogando de lateral. E, enfim, poderia ter ido muito melhor. Eu acho que um 6,5 tá de bom tamanho pro Rocha. O Mike, 58 jogos, 15 jogos a mais do que o Rocha. Tá ouvindo ele tocar no fundo? 58 jogos, 2 gols e 7 assistências. Ótimo número de assistências aí pro Mike. Ele jogando um pouco mais avançado esse ano. Eu dei uma nota 8 também, eu dei uma nota 8 pro Mike, porque eu achei que a temporada dele foi boa. Poderia ter ido melhor, claro. Mas assim, ele foi muito bem de lateral. Jogando na ponta não foi tão bem. Apesar de ter feito gol lá contra o Pereira, enfim tal, mas nota 8, eu acho que tá de bom tamanho pro Mike. Linderês, 58 jogos também, como o Mike, 8 gols e 7 assistências. Cara, 8 gols com um lateral é absurdo, ainda mais no futebol de hoje, que o lateral tem uma função muito mais ali de compor taticamente do que ter liberdade para atacar. Tudo bem que em muitos momentos no Palmeiras o Piquerez era um ponta pela esquerda, mas ele não é um ponta que ele entra para a área, né? Fez golaço contra o São Paulo, fez golaço no Campeonato Paulista, se não me falha a memória, fez golaço na Libertadores, enfim. Cara esse ano foi o ano do Piquerez, deve sair, tá? Tem proposta, e proposta pesada pro Piquerez, na casa também de 20 milhões de euros, que eu fiquei sabendo, 20 e poucos milhões de euros. É um moleque novo ainda, tem 24 anos, se não me falha a memória. Esse aqui vai fazer muita falta, nota 9 pra ele. Temporadaça do Piquerez, um dos melhores do Palmeiras, sem dúvida alguma. Vanderlan, outro pra mim também foi uma leve decepção, tá? Já explico. 26 jogos, 0 gols e 4 assistências. Então, um número interessante de assistências do Vanderlan. Eu vou dar uma nota 6 pro Vanderlan, porque assim, era um cara que eu esperava que fosse uma sombra do Piquerez e nem de longe foi isso. Tá? A gente viu ontem no jogo, tudo bem. Não dá para analisar por um jogo, mas pô, ele teve 26 oportunidades de demonstrar alguma coisa além de um jogo medíocre, mediano, tá? O Vanderlan, pra mim, temporada fraquíssima. Eu até ia dar uma nota menor, mas como teve as 4 assistências, ok, sobe um pouquinho a nota dele. Atuesta, 7 jogos, 1 gol e 0 assistências, tá? Ontem o Atuesta voltou a jogar, entrou aí no finalzinho do segundo tempo. Eu dei um sem nota pro Atuesta, porque 7 jogos eu acho muito complicado analisar. Mesmo assim, eu lembro de ter comentado isso quando ele tava jogando, o Atuesta tá melhor, tá com mais pegada, tá entrando no ritmo do time, né? Eu lembro o Richard Rios como entrou no Palmeiras quando começou. Lento, cara, segurando demais a bola. O Atuesta não tava assim, o Atuesta tava como terminou o Richard Rios agora, hein? Já vou falar do Richard Rios também. Então assim, vai ficar, esse aqui não tem proposta, tá? O Vanderlan também não tem proposta, deve ficar. Mas se eu sou o Palmeiras, eu emprestaria o Vanderlan, tá? E traria 2 laterais esquerdos que o Piquerez provavelmente, cara, vai sair, tá? Fabinho, 40 jogos, 0 gols, 0 assistências, nota 8 pro Fabinho. Monstro, toda vez que entrou, eu não lembro de uma vez só, puta, o Fabinho cagou no pau. Não lembro. Entrou em várias roubadaças e foi muito bem, cara. Um monstro, um moleque. Mano, se o moleque não é palmeirense, eu sou a bruxa do 71. Nota 8, baita temporada dele. Gabriel Menino, esse é interessante. 57 jogos, 8 gols e 4 assistências. 12 participações diretas. É um dos que mais participou de gol na temporada.
e eu dei um 7. Por quê? E aí não precisa nem argumentar muito, vocês sabem, o Gabriel Menino é um cara que ele oscilou demais. Um cara disperso em diversos momentos. Eu sempre chamei atenção aqui pra isso. Gabriel Menino foca no jogo, foca na parada. Quando ele tava focado, ia muito bem. Cara, desfocado, muito mal. Fez alguns golaços esse ano. É um moleque que eu gosto. Tem proposta pra sair, não sei se sai agora, tá? Deve sair. Mas a contusão dele deu uma leve amenizada nas propostas. Mas tem proposta, tá? Nota 7 pra ele. Jailson, 26 jogos, 0 gols, 1 assistência, tá? Que foi agora no jogo contra o América, se não me falha a memória, pro Flaco Lopes. Nota 3 pro Jailson, uma temporada fraca, né? Um cara que a gente não esperava nada. A temporada confirmou que, enfim, nada. Mesmo assim, campeão brasileiro pelo Palmeiras. Parabéns pra ele. John, esse daqui também me deu uma decepcionada, tá, gente? Ó, 32 jogos. O cara teve a oportunidade de 32 vezes. 0 gols e 1 assistência. Para um cara que é meio campista, é muito pouco, tá? Eu dei um 4,5 pro John, não me leve a mal. É um moleque que eu gosto. Eu acho que ele vai evoluir muito, eu acho que ele vai crescer muito, mas o John geralmente não entrava bem, geralmente, tá? Quando começou o jogo contra o Red Bull, que foi a única assistência dele, inclusive, pro Hendrick, um golaço do Hendrick, aliás, ele foi bem, tá? Mas foi muito pouco pro que se esperava, porque o Palmeiras precisava de um meia, não tinha um meia reserva. Tanto que o Abel, em alguns momentos, improvisou o Arthur de meia, e foi um dos piores momentos do Palmeiras na temporada. E era pro John ser essa sombra do Veiga. A gente sabe que não seria, mas, cara, não foi bom o John, não. Luiz Guilherme, 27 jogos, 0 gols e 1 assistência. Eu dei um 6,5 pro Luiz, porque o Luiz teve pouco tempo em campo, tá? Participou pouco, se contundiu. Quando teve com a bola no pé, foi bem. Apesar dos números dele não ajudarem, né? 0 gols e 1 assistência, mas foi bem, uma nota 6,5 para ele, eu acho que tá de bom tamanho, tá? Vai crescer muito, vai melhorar muito, 17 anos. Temporada que vem é a temporada dele, tá? E vai crescer, e esse daqui é outro que esquece, meio do ano. Veiga, 60 jogos, 18 gols, 18 assistências, tá? 36 participações diretas. Nenhum meia no Brasil fez mais que isso. Nota 8,5 pro Veiga, tá? A temporada dele em futebol apresentado, como a gente costumou a ver o Veiga, não foi tão boa. Mas em números ele fez quase o mesmo tanto de gols. A melhor temporada dele pelo Palmeiras foi 21 gols. E ainda fez 18 assistências, cara. Ele quase bateu a melhor temporada do Scarpa, que foi 21 assistências, se não me falha a memória. Então, assim, e um cara que faz muito mais gol que o Scarpa. Por isso que eu falei pra vocês, o Scarpa a gente consegue substituir fácil. O Veiga vai ser esse cara no lugar do Scarpa. O Danilo não. E o Danilo a gente viu aqui as notas dos volantes, certo? Daqui a pouco vamos falar dos outros volantes. Richard Rios, 53 jogos, 33 gols, 36 gols é foda. 3 gols e 1 assistência, tá? Eu dei uma nota 7 pro Rios porque ele começou bem, deu uma oscilada feia de tropeçar na bola, toda vez que pegava, foi pra reserva total. Com a contusão do menino, agora nessa reta final, ele entendeu que ele precisava ser parte do todo e foi muito bem. Muito bem. Termina a temporada em alta. Eu daria até um 7,5, mas eu acho que o 7 está de bom tamanho. Eu espero muito mais dele pro ano que vem, tá? Eu acho que pode jogar nessa posição de titular com o Zé Rafael, os dois juntos. Tem que ver como vai chegar o Aníbal Moreno, como vai ser o Aníbal Moreno. Enfim, vamos ver, né? E agora, acertando, provavelmente acerte hoje, tá? O Caio Alexandre. Mas enfim, eu acho que o Rios vai ter uma temporada excelente o ano que vem. Zé, 60 jogos, 3 gols e 4 assistências, 9,5. É o melhor jogador do Palmeiras na temporada. E só dou um 9,5 porque o começo dele não foi bom, tá? Mas o começo, tipo assim, no Paulista, velho. Tipo, 4, 5 jogos que ele não foi bem. Quando ele começou a se acostumar com a posição, nego do céu. Eu vou até dizer sem medo nenhum de errar. O melhor jogador brasileiro na posição hoje é ele. Tá? Melhor até do que o Casemiro. Olha o que eu tô falando. Melhor até do que o Casemiro. Saída, construção de jogada, marcação, força física. Ele tem tudo, velho. Ele tem tudo. Tem 30 anos, é um trem, é um gigante.
um dos maiores jogadores na posição da Sociedade Esportiva Palmeiras de todos os tempos. Ídolo pra caralho. E esse ano aqui ratificou ainda mais a pegada de ídolo. Eu falo desde 2019, esse cara não é atacante, esse cara não é meio ofensivo, esse cara não é ponta, esse cara é volante. Mas ninguém me deu ouvido. Quando chegou um desgraçado lá do outro lado do Atlântico, me deu ouvido, olha que o cara se transformou. Aliás, parabéns, Abel, por ter me escutado. Sabe que eu tô zoando, né, gente? Pelo amor de Deus. Arthur, 43 jogos, 10 gols e 2 assistências. Mano, é impressionante o número do Arthur, velho. 12 participações diretas, mas o Arthur começou, cara, ele tinha tudo pra ser um dos grandes jogadores do Palmeiras da temporada, talvez até o maior. Ele começou absurdo. O Arthur chegou nesses 10 gols com 14 jogos, se não me falha a memória, ou 15. Então, assim, era um número expressivíssimo. Era pra ele estar com 43... Cara, pra estar com quase 30 gols, mano. Seria absurdo, entendeu? Absurdo. Mas ele deu uma derrocada feia. Culpa disso muito é do Abel? Sim, é do Abel. Tá? Mas o jogador também não se ajudou, tá bom? Vamos passar aqui... nota 7 pra temporada do Arthur, tá? Poderia ter ido muito melhor. É um cara que eu espero muito. Provavelmente vai embora também, tá, gente? Nem falei, né, do... O resto fica aqui, ó. Os Veiga... O Veiga tem proposta, tá? O Veiga tem proposta, o Jailson vai sair, Menino deve sair, John não sai, Luiz Guilherme não sai agora, o Rios não sai agora, a não ser que apareça alguma proposta muito boa, Zé Rafael não sai, o Arthur provavelmente sai. Breno Lopes, 59 jogos, fez o gol do título, né? 8 gols e 4 assistências, 12 participações diretas para gol. Mas o Breno Lopes é o seguinte, é um cara que, tanto que ele tem números aqui, ó, 59 jogos, ele jogou quase o mesmo tanto que o Zé Rafael, que é titular absoluto, tá? Ele jogou mais que o Piquerez, mais que o Mike, mais que o Gomes. Cadê o Gomes aqui? Não, o Gomes jogou mais. Mais que o Murilo. Então, assim, é um jogador que é muito bem quisto pelo Abel, pela comissão técnica. A torcida odeia ele, tá? Ele mostrou o dedo do meio pra torcida. Terminou até num viés de alta, tá? Por causa dos 3 ou 4 gols que ele fez agora nessa reta final de Brasileiro. Mas mesmo assim, tchau, Breno, obrigado por tudo, obrigado pelo gol do título contra o Fluminense agora, mas já deu, né? Não tem mais clima, acabou. Primeira tropeçada na bola que você der o ano que vem, os caras vão te achincalhar. Então, assim, obrigado, tchau, vai embora. Nota 6 pra ele. Dudu, 42 jogos, 3 gols e 7 assistências, tá? 10 participações de direta pra gol, 6,5 pro Dudu de nota de temporada, tá? A contusão atrapalhou bem, porque o Dudu estava no melhor momento dele na temporada, inclusive voltando a marcar, e a contusão deu uma boa atrapalhada nele aí. Mas enfim, volta logo o Bachola. Ontem você vê que o Bachola ele ainda tá muito ruim. Tanto que ele levanta o título, ele sai do meio, porque os caras iam pular nele. E enfim, deve ainda estar cicatrizando a cirurgia, não sei como tá. Mas ótima recuperação para ele aí. Henrique, 53 jogos, 14 gols e 0 assistências, nota 9 para esse moleque. Foi a temporada dele de ratificação, tá? Do jogador que ele é. Deveria ter sido muito melhor, né, senhor Abel? Se o senhor tivesse confiado nele. Cara, você mesmo faz isso, Abel, e é isso que eu não entendo. Você pega o Rony e enfia a goela abaixo da gente. Pega o Breno Lopes e enfia a goela abaixo da gente. Pega o Luan e enfia a goela abaixo da gente. Aí quando o cara tem talento pra um caralho, você deixa o cara escanteado a temporada inteira quase. A temporada inteira quase. 14 gols deveria ter sido pelo menos 23, 24. Esse moleque é monstro. Esse moleque é monstro. Esse moleque, se ele tivesse o campeonato inteiro, a gente tava com 80 pontos hoje, não com 70. Entendeu, Abel? Pelo menos 80. Pelo menos. Mas ok, nota 9 pro Henrique. Grandíssima temporada. E vai fazer falta quando ele sair em julho, tá? Vai por mim. Flaco, 41 jogos, 8 gols e 0 assistências. Eu dei um 7,5 pro Flaco, tá? Por quê? Porque eu acho que ele é um cara que teve poucas oportunidades também de demonstrar pro que seria o seu futebol, tá? Quando ele teve sequência, meteu 4, 5 gols seguidos e o Abel tirou ele do time. Acho que foram 4 gols. E o Abel tirou ele do time. Não dá pra entender, tá? Mas é um cara que eu queria ver mais. Esse não sai, tá? Esse não tem proposta, fica no Palmeiras. Dudu também não sai, Dudu. Enfim, vocês sabem, né? E o Palhaço Acrobacia, 59 jogos, 14 gols. Eu não achava que ele tava com tantos gols não, hein, mano.
e 7 assistências. Um grande número de assistências aí do Rony. Nota 7 pro Rony, tá? Mesmo com 21 participações diretas, cara, foi um ano fraquíssimo. Ainda mais depois de um ano que ele faz 23 gols. Tá? O Rony tropeçando na bola em diversos momentos, atrapalhando o Palmeiras em diversos momentos, tá? E sendo empurrado do nossa goela abaixo. Tá? Palmeiras no ano fez 114 gols, 57 gols sofridos, um saldo de 57. Eu não fiz aqui uma média, tá? Mas eu vou dar uma média de cabeça. A minha média de cabeça pro elenco é 7, tá? O Palmeiras foi campeão 3 vezes. Deveria ter sido pelo menos da Copa do Brasil, tá? Junto dos outros 2 títulos, dos outros 3 títulos. Mas o Palmeiras não fez, tá? O Palmeiras simplesmente entregou pro São Paulo essa vaga. Mesmo no primeiro jogo, tendo aquele pênalti escandaloso pro Palmeiras. O jogador do São Paulo deveria ter sido expulso, se não me engano, o Rafinha. Enfim, então assim, mas era um ano que eu esperava mais esse elenco, tá? Somos campeões brasileiros e apesar de tudo a gente conseguiu ser campeão brasileiro, porque os outros times, principalmente o Botafogo, entregaram o campeonato, tá? Mas o Palmeiras soube aproveitar. Méritos do Palmeiras, que foi resiliente, ficou quietinho, fez o seu trabalho. Em um dado momento do campeonato, o Palmeiras, faltando 10 rodadas, o Palmeiras era 5º colocado, 10, 11 rodadas. O Palmeiras era 5º colocado e, cara, perigava não pegar nem pré-Libertadores. Então, assim, terminar o ano campeão com esses números é incrível. No Campeonato Brasileiro, como eu falei, 20 jogos, 20 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. Eu não fiz os números da temporada, não vou fazer, tá? Mas assim, tipo, separar Paulista, Brasileiro, como eu faço às vezes. Mas foi uma temporada que acaba terminando boa. Era uma temporada que tinha tudo para terminar de forma fraca, certo? Com o time ganhando só 2 títulos aí menores e ganha um brasileiro pela 12ª vez. Quer você queira, quer não, são 12 vezes campeão brasileiro. Beleza? Era isso, essa é a minha opinião sobre os números aí da temporada. Só falar uma coisa, o Rony tem proposta e provavelmente ele vai sair, tá bom? Gente, era isso. Um gigantesco abraço a todos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Avante palestra.